Boa noite. Boa noite. Já repetindo o que todos vêm falando, né? Bom, eu acho que eu sempre falei, desde o começo, o dia que bloquearam, falaram para mim, puta, foi uma sacanagem. Eu falei, não, só bloqueei empresas boas. Se a gente fosse bandido, se nós estivéssemos fazendo o que todo mundo diz, nós estaríamos todos presos. Lá em Brasília hoje, alguns deputados falaram a mesma coisa. Se nós estamos enfrentando a justiça da forma que nós estamos, é porque nós sabemos da licitude do nosso negócio. Não existe lei que coloque pessoas honestas atrás das grades. Existe lei que provoca a desordem e acusa pessoas inocentes para qualquer coisa. E, na realidade, todos nós estamos sendo acusados, já repararam? Porque para ir na televisão e falar que nós somos criminosos, já cometeu um crime aí. Agora, onde que nós estamos fazendo diferente a não ser trabalhar? É isso que eu pergunto, às vezes pergunto para juiz, pergunto para desembargador, eu falo assim, o que nós estamos errando? Nós só queremos trabalhar, nós não queremos nada diferente. Mas a justiça está aí, vai ser feita, não existe outra forma, eles não têm como, eles podem atrapalhar a gente 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, já vão com 4 meses que eles nos atrapalharam, mas tem uma hora que a justiça fala, chega. Eles realmente ficaram ali. Eu acho até que quando fizeram isso com a gente, imaginaram que de alguma forma nós iríamos embora. De alguma forma nós iríamos fora do Brasil, é um ditado popular, ia vazar. Mas uma coisa é certa, gente, nós chegamos para mudar o Brasil. Bom, alguns anos atrás, quando eu comecei a desenhar esse processo, a vontade já era dividir meu lucro, dividir o lucro das empresas, o lucro das indústrias nossas, dividir o nosso patrimônio mensal, que só aumentava. E vou falar uma coisa para vocês, se todos pensassem da mesma forma, o Brasil não era o que é hoje. O Brasil seria a renda muito melhor distribuída. E foi só isso que nós fizemos, nós distribuímos com vocês o lucro, e agora nós vamos distribuir muito mais ainda. Se eles acham que eles barraram alguma coisa onde as pessoas conseguissem transformar os sonhos deles junto com o nosso, transformar em realidade, por que nós estamos cometendo um crime? Não existe crime para quem trabalha. Tá? E pessoal, eu também estou muito chateado. Eu vim aqui em Goiânia mais ou menos umas 10 ou 20 vezes. Fui no fórum algumas vezes, conversei com os promotores, conversei com a juíza pouco, mas conversei. E, na verdade, eles não sabem nem o que eles estão fazendo, eles não sabem o que está acontecendo, eles têm uma informação de uma pessoa que não merece nem credibilidade alguma em parte nenhuma do país, foram lá passar informações indevidas e vão responder por isso, já estão respondendo por isso. Se vocês olharem o tape da última audiência pública, vão ver que as pessoas foram desbancadas ali dentro e não compareceram em nenhuma reunião mais. Por que eles não voltaram? Por que no momento que eles foram chamados a público, que estava respondendo o processo crime por falsas acusações, por que eles não voltaram nas audiências? Teve mais 3 com a de hoje. Por que eles não foram? Não mandaram um representante sequer. Cadê as pessoas que falaram que nós todos somos bandidos? Cadê as pessoas que acusaram vocês, que acordam de manhã, de madrugada, e vão dormir de madrugada, para ganhar alguma coisa a mais, porque vocês têm um sonho para transformar em realidade? Quem imagina que tem um carro novo, um carro 0 km, tem uma Lamborghini? Quem daqui de vocês acha que para ter uma Lamborghini você precisa sonhar? Está errado, meu amigo. Para ter uma Lamborghini você tem que trabalhar. E é o que todo mundo aqui faz. Então, pessoal, sabe o que nós fizemos? Nada diferente do que faz um país de primeiro mundo. Divide a receita, tira os atravessadores. Simples, vocês pegaram
nós vendíamos um rastreador por R$ 899. Quando nós dávamos desconto era por 450 e nós comandatávamos a R$ 120 por mês. Hoje, com a força de vocês, nós damos de graça um rastreador e cobra 80 e remuneramos. Na verdade, o que nós erramos foi falar que nós pagaremos X, como nós devíamos ter falado. Vamos dividir a receita com vocês. Eu desenho o processo para as pessoas, eu desenho o processo para atuários, desenho o processo para desembargadores, e eles ficam de boca aberta e falam: o negócio é sustentável, porque o nosso negócio é sustentável. Quando nós sentamos, nunca, jamais nós iríamos colocar uma empresa de 17 anos no mercado em risco. Nós não entraríamos numa aventura. Nunca nós faríamos isso com uma empresa que já está consolidada no mercado. Era a 22ª franqueadora maior do país e hoje é a 2ª, graças a vocês. Isso tem que ser respeitado. E por que vocês não podem ser remunerados? Porque vocês elevaram o nome da empresa a esse patamar? Qual é a dificuldade de eu dividir o lucro com vocês? Querem saber de uma coisa? Agora é que nós vamos deixar eles mais nervosos, porque agora nós vamos dividir muito mais com vocês. Porque agora vocês vão. Teve um técnico do governo que falou assim: eu não admito isso. Eu estudei minha vida, eu sou funcionário público há 18 anos, e um vizinho meu estava quebrado, não tinha nada, devia para todo mundo e eu emprestava dinheiro para ele. Ele entrou nesse negócio, depois de 30 dias me pagou e comprou um carro 0 km. Como que ele fez? Aí ele foi e perguntou para o vizinho: o que você fez? Falou: não trafiquei. Se você quiser aprender a ganhar dinheiro, eu vou te ensinar. Porque o que você faz, você tira um salário, ele ganha 7 mil reais por mês. Por que ele não admite que esse rapaz tenha capacidade? Por que ele não comprou a mesma capacidade dele? Por que ele não se transformou numa pessoa como aquela? Então, pessoal, eu estou vindo aqui de peito aberto falar com vocês várias coisas. Primeiro, nós estamos bloqueados e vamos continuar bloqueados por enquanto, porque a justiça vai ser feita. Segundo, amanhã, à meia-noite, eu vou apertar um botão e vocês vão voltar a trabalhar. Não pensem que é no modelo antigo. Não é. É num modelo onde a justiça não vai questionar. Porque senão não adianta vocês voltarem dia 1º e parar no dia 2. Então, é um modelo que, dentro de uma legislação que já existe no Brasil desde 1971, tá? Uma legislação pertinente que acolhe todas as empresas e sempre foi o nosso respaldo nesses 17 anos de empresa. Tá? Vocês vão receber, vão ser diferenciado, tá? Mas a remuneração vai ser igual porque existe capacidade para isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, todas as redes serão respeitadas. Ninguém precisa fazer pagamento de novo. Nós vamos dar esse respeito, porque essa é a regra, é o caráter da nossa empresa, como sempre foi até hoje. Então vocês não vão precisar reconstruir tudo de novo, não. O trabalho de vocês já foi feito antes do bloqueio. Tá? Terceiro, é claro que enquanto o dinheiro estiver bloqueado, nós precisamos honrar todos os contratos de vocês, sem exceção. Tá? E isso vai ser honrado, porque nós vamos fazer com que vocês recebam, vai se encontrar com um novo faturamento da empresa, tá? Para que vocês continuem recebendo todos os benefícios que nós contratamos lá atrás. Aquele contrato que vocês assinaram até o dia 19 de julho vai ser honrado, de todos, sem exceção. Nós vamos privilegiar a devolução de todos os valores que foram investidos. Esse vai ser o privilégio inicial. Depois nós vamos pagar tudo aquilo que foi contratuado dentro do contrato, onde vocês vão receber as bonificações pelo trabalho que vocês desenvolveram e pelo trabalho que vocês fizeram para que a empresa alcançasse o que ela alcançou hoje. No começo nós éramos chamados de criminosos, de estelionatários. Eu fiquei muito famoso, vocês sabem, afinal de contas minha foto apareceu no Brasil inteiro como faraó da Bebom. Mas agora, pessoal, vocês se preparem, porque provavelmente a foto de vocês vai aparecer também, porque vocês vão ficar muito bem de vida. Jamais foi interesse da empresa, nós nunca afrontamos a justiça. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás em Brasília, onde eu disse que a empresa ia voltar a trabalhar.
Eu falei, olha, nós vamos, por quê? Eu não acredito que a justiça imaginou que nós estávamos parados e não trabalhando num processo que juridicamente seja inquestionável. Eu não acredito, eu tenho certeza que eles sabiam o que nós estamos fazendo. Afinal de contas, é uma empresa de 17 anos que tem vários negócios no mercado. Então, eu não acredito que eles imaginaram que nós íamos simplesmente virar as costas, esperar a justiça até aquele dinheiro. Metade desse dinheiro você vai ter que devolver, outra metade que você devolver para nós vai vir com 0,5% de juros ao mês. Eu não acredito que a justiça seja tão inocente de imaginar isso. Então eles sabiam que nós estávamos trabalhando. Então o que eu falei? Todas as testemunhas, se eu estiver enganado, às vezes alguém pode ter pensado que eu falei que a empresa estava desbloqueada, mas em momento algum eu falei que a empresa estava desbloqueada. Como eu estou falando agora, ela não está desbloqueada. Mas ela está com um processo novo de liberação para que vocês consigam trabalhar e prover a receita de vocês. E é um processo que a justiça não vai questionar, porque a própria justiça validou essa lei há alguns anos atrás. Tá? Então, quando eu disse aquilo numa gravação bem ruim, que foi feita num ambiente que virou eco, inclusive, espalhou que estava bloqueada. Não, eu tenho certeza que não foi vocês que falaram isso, mas eu sei quais foram as pessoas que falaram isso e o que motivou elas para falarem isso. Na verdade, foi para trabalhar contra a gente. Então, mas puseram, é caso passado, mandamos um documento para lá. Nós começamos a ser investigados, pessoal, dia 1 de outubro de 2013. Foi quando começou a investigação contra a nossa empresa. Era para nós termos respondido todo o questionamento do Ministério da Fazenda, do SAI, que é a Secretaria de Acompanhamento Econômico, até o dia 10 de outubro. No dia 9 de outubro estava na mesa do secretário em Brasília. Então a nossa investigação, na realidade, começou dia 10 de outubro de 2013 e até hoje não acabou. Ou seja, como que uma investigação começa em outubro e em julho acontecem todas as acusações e todos os bloqueios da empresa? Vocês concordam que alguma coisa está errada? Vocês concordam que todos nós fomos vítimas? E acredito mais também que a própria justiça também foi vítima de informações desencontradas. Eu acredito que alguém chegou e falou assim, olha, está aqui, é pirâmide, é isso, falou um monte de coisa e não falou a verdade para as pessoas que ouviram aquilo. E naquela inflamação que estava, naquela febre que estava no Brasil, de pirâmide financeira, que hoje tem mais de 80 empresas aí, nós não sabemos, eu não sei até hoje, quem sabe aqui o que é pirâmide financeira? Ninguém sabe, porque eu também não sei. E hoje eu perguntei na Câmara dos Deputados, numa audiência, falei, o que é pirâmide financeira? A BVD não soube falar, o PROCON não soube falar, bom, tinha 5 pessoas lá, que nenhum deles soube falar. Então, vem aquelas pessoas, aqueles técnicos, que se dizem inteligentes, que eu não sei aonde que eles arrumaram inteligência, e começa a colocar uns bonequinhos numa página de filtro, e começa a desenhar uma pirâmide, e fala que no 14º nível nós vamos alcançar não sei quantos bilhões de pessoas que existem no planeta. Então vocês são poderosos, porque se isso for verdade, vocês não comandam o Brasil, vocês comandam o mundo. Mas não é aí que nós queremos chegar. Qual é a nossa capacidade de colocar 100 milhões de pessoas? 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas, bilhões de pessoas. E o pior não é isso. O pior não é isso, as pessoas chegar ali e falar, o pior era achar ouvinte. O pior era encontrar pessoas que conseguem entender aquilo ali e falar, realmente é pirâmide. Quem é o débil mental? Quem está falando ou quem está ouvindo? Um dos dois. Ou os dois. E provavelmente vai ser os dois mesmo, porque ouvir aquilo ali e falar, está vendo? É tudo pirâmide. Gente, quantos anos tem empresas aí de marketing multinível? 50 anos, o marketing multinível existe há 100 anos, 100 e poucos anos. Quantas milhões de pessoas tem no Brasil? Falaram hoje lá, tem 4 milhões no mundo. 4 milhões de pessoas que movimentam o marketing multinível no mundo, não é no Brasil, no mundo.
Eles contam umas histórias, contam tanta mentira. E aí uma pessoa que estudou, que está ali, que é para defender a gente, ele acredita. Qual a carapaça que eles se traveste? Qual o interesse deles para destruir vocês? Para nos destruir? Por quê? Por que eles querem fazer isso? Não tem explicação. Não dá para explicar. E o pior é que eles sabem que eles também não conseguem explicar. Algumas empresas no passado foram acusadas do mesmo delito de pirâmide financeira. Vocês já leram a lei, que é de 1951? Ali fala que é crime fazer pirâmide financeira, mas explica o que é pirâmide financeira. Eles nem sabiam. Aquela lei lá, se eu não me engano, é da época do Jânio Quadros, quando ele proibiu o biquíni. Aí agora, depois descobriram que o Jânio Quadros estava errado, vamos autorizar o topless. Então veja, teve uma discussão inclusive na Câmara dos Deputados na última audiência, onde Figueiredo levantou e chamou todo mundo de ignorante e falou: marketing multinível é marketing de pessoas. Marketing multinível tem que ter produto mesmo, mas é de pessoas e funciona assim. Você trabalha com a rede, você ganha em cima da rede, você trabalha em cima da rede. Eu sei que aqui tem muitas pessoas que devem ter entrado na última semana, ou no último mês, o resultado, o dinheiro está ali, travado, parado, e ela não teve um benefício sequer. Pessoal, eu estou aqui dando a minha palavra, tá, de que todos esses valores vão ser compensados a vocês dentro de muito breve, porque a empresa tem capacidade para isso sim. Nós somos bloqueados e até hoje o Grupo Embracice fatura e o Grupo Embracice trabalha. Nós trabalhamos com alguns casos alguns casos muito problemáticos. Então nós avaliamos e vemos as condições e vamos até o banco, se for o caso, buscar dinheiro emprestado para ajudar aquela pessoa. E muitas vezes a pessoa fala assim: eu perdi meu direito. Não perdeu seu direito, o teu direito permanece. Tá? Só que você perdeu parte do seu direito. Mas a pessoa tinha que resolver um problema de doença. Nós tivemos quantos casos? Fora daqui vocês não sabem, mas lá pro lado do Nordeste teve gente que pensou em suicídio, porque ele colocou a vida deles nas nossas mãos. No momento que ele acreditou num líder que foi lá, explicou o processo, ele achou que era bom. E ele viu, ele foi lá, nos conheceu, ele abriu a minha porta e eu apertei a mão dele. Pessoal, eu tenho que ser muito cachorro, muito sem caráter, se eu não respeitar vocês. E isso pode ter certeza, nunca vai acontecer. Eu vou estar aqui quantas vezes for preciso. Corro o risco para qualquer coisa, mas vocês serão protegidos e vão receber todos os valores. Pode ter certeza disso. Amanhã é dia 1º, 31, mas é dia 1º depois da 0 hora. Para vocês é o dia. Vocês acompanhem esse mesmo site, que ali vai dar as informações para vocês, e vocês vão começar a receber informações detalhadas de como vocês vão recuperar o investimento e de como vocês vão receber todos os bônus que vocês têm direito e de como vai continuar a pontuação. Nenhum direito de vocês adquirido vocês vão perder. Tá? Eu sei que vocês, tem muita gente aqui dentro que está triste, que está chateado, que passou privações, deve estar passando privações, porque vocês acreditaram em uma empresa. Mas acompanhem o processo. Se vocês quiserem, aqui em Goiânia, nomearem um advogado só para acompanhar o processo para vocês, nós estamos dispostos a liberar o mesmo processo correndo sob segredo de justiça para que vocês tenham conhecimento do processo. Nós não abandonamos a luta e nunca vamos abandonar. Mas nós somos mais vítimas do que vocês, porque vocês aqui em Goiânia é um pedaço do Brasil que está sendo lesado. O Brasil inteiro está lesado com essa determinação. Nós sabemos que foi alguma informação malfadada que foi passada para a Justiça. E a Justiça entendeu que deveria averiguar. Só que antes dela averiguar, ela tomou as atitudes que
que tomou contra nós, contra mim e contra vocês. Sabíamos também que em determinado momento nós teríamos que recuar nos cadastros, porque chega uma hora que você tem que atender o mercado, e você não pode porque você tem uma série de coisas. Mas olha, hoje o nosso sistema ele bonifica mensalmente algo em torno de 120, 110 milhões por mês vocês, dentro da normalidade. Só que o dinheiro que está preso lá, compra-se 3 milhões de rastreadores que dá um faturamento para a empresa de 240 milhões por mês. Esses 240 milhões dentro de vocês sobra 120 milhões para a empresa líquida depois de todos os impostos. Eu poderia dividir muito mais com vocês. A justiça brigou, falou que eu não poderia dar nem a metade. Então agora nós vamos brigar para dar os 75% que eu prometi em maio. Eu estou com sangue na veia, meu sangue, eu estou com muita energia, meu coração está 1000 por hora, porque eu não vejo a hora de chegar amanhã à noite. E hoje ainda eu vou chegar em São Paulo e vou trabalhar no término do processo para pincelar, para ver se não tem nada errado. Agora às 9h30, acho que é o horário 9h20, 9h30, a gente tem que sair daqui. Nós temos que posar hoje de qualquer jeito em São Paulo para não perder o time de todos os processos. Prestem atenção, existem algumas pessoas que estão chamando vocês para um cadastro internacional. Nós não seríamos loucos de fazer isso afrontando a justiça. Não façam. Não façam pagamento. O dia que for para fazer isso, eu vou vir aqui, eu vou falar na TV, é bom para vocês fazerem. Naquele momento, o Grupo Embrasil se garante para retirada. Até lá, não façam nada. Isso é crime o que estão fazendo. E isso, nós já estamos tomando as medidas. Tá? Então, não façam. Não adianta. Vocês vão ser respeitados dentro da sua rede para acompanhar. Tudo que vocês fizerem, vocês não vão ser, vocês vão estar realmente perdendo dinheiro. Tá? Tem um rapaz que veio com a gente, que é do Mato Grosso, ele queria falar isso aqui, ele queria falar mais bravo. Eu falei, não, calma, deixa aqui, eu falo. Tá? E nesse momento agora a gente sabe quem realmente tem capacidade e condições de subir no pedestal com a gente e gritar o grito da vitória. Aqueles que acharam que nós não teríamos chance de voltar, vai assistir sentado a nossa vitória, a minha vitória, a vitória de vocês. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu sei que tem um monte de gente aqui brava, que está querendo saber um monte de coisa, talvez alguma coisa que eu deixei de falar. Vamos fazer um negócio? Vamos pôr 15 minutos de perguntas? Vocês topam? Então, eu vou pedir para alguém me ajudar aqui. Tem outro microfone aí?